Notícias da maior cidade do país com Eliandro Passaia. Oi, Passaia. Oi, Edu, vamos lá. Eu começo mostrando um incêndio numa empresa de transporte. Essa empresa fica em Budas Artes e já dura 13 horas. Muitas explosões foram registradas. Tem morador que não consegue entrar em casa e a Paola Viana está no local para atualizar esses detalhes para a gente. Bom dia aqui para o Fala Brasil, Paola. Bom dia, Passaia, para você. Agora aqui no Fala Brasil, já dura esse tempo mesmo, são mais de 13 horas e apesar do fogo já estar bem controlado, ainda tem muitos focos de incêndio aqui nessa empresa, uma empresa de transporte e logística muito grande, o local são 3.000 metros quadrados, a gente vê aí que toda a estrutura foi atingida, ali em cima, no telhado, essa parte metálica também foi atingida pelo fogo, o restante do local derreteu por completo, segundo a Defesa Civil, apesar da empresa ter sido tomada pelo fogo, porque as chamas se alastraram de forma muito rápida, os imóveis que tem ao lado passar, eles por sorte não foram atingidos. Mesmo assim, por segurança, as casas próximas que tem aqui ao local, elas estão isoladas, todo lugar aqui está cercado. O fogo começou por volta de 8 horas da noite, as chamas se alastraram muito rápido, porque aqui nessa empresa tem alguns barracões que tem uma grande quantidade de produtos inflamáveis. Tem muitos aerosóis, tem tintas e isso contribuiu para que o fogo se espalhasse de forma ainda mais rápida. Ontem teve uma explosão muito forte por aqui, um ônibus que passava no local teve os vidros estilhaçados, então apesar de não ter tido feridos dentro da empresa, mesmo com a empresa aberta ainda, uma passageira que estava no ônibus ficou ferida, precisou ser levada, foi levada pela própria polícia rapidamente ao hospital. Nesse momento são 34 homens do Corpo de Bombeiros com diversas viaturas. A gente vê aqui ao lado, olha, uma grande estrutura que foi montada pelo Corpo de Bombeiros. São diversas viaturas, muita água que está sendo utilizada para tentar combater essas chamas. E mesmo assim agora, Passaia, a gente consegue ouvir ainda pequenas explosões justamente por essa grande quantidade de produtos inflamáveis que tem aqui ainda no local. A CETESB vai analisar, depois que o fogo for extinto, quais foram os danos ambientais causados por esse grande incêndio. Passaia. Ok, Paola, obrigado por enquanto. A nossa repórter acabou de falar que essa onda de choque acabou quebrando os vidros de um ônibus. Nós temos uma reportagem que mostra exatamente isso. Olha que perigoso, põe no ar. Pessoas que acompanhavam o incêndio de longe se assustaram com a explosão. Aqui, 2 pessoas saíam do galpão quando tudo aconteceu. A força foi tanta que estilhaçou os vidros de um ônibus que passava ao lado. O veículo ficou assim. Misericórdia! Rapidamente, o incêndio tomou grandes proporções. Uma enorme coluna de fogo podia ser vista às margens da BR-116, em Budas Artes, na região metropolitana. Em um bairro a quilômetros das chamas, a cena lembrou a explosão de uma bomba. O fogo já estava extremamente alto, assim, parecia que já havia se alastrado pelas casas do bairro, de tão alto que estava a fumaça chegando na varanda. Então eu fiquei desesperada, da forma que eu estava fazendo, eu larguei e saí, porque eu estava sozinha em casa. Os meus pais estavam no comércio, então meu pensamento só foi neles. Fiquei desesperada. O galpão pertence a uma transportadora. Segundo o Corpo de Bombeiros, a enorme quantidade de material inflamável, como frascos de aerosol, foi responsável pela explosão. A gente consegue observar que toda a estrutura foi destruída. E nesse momento, bem ali no canto, é também possível ver um homem do Corpo de Bombeiros com uma mangueira tentando controlar o incêndio. Um fator que complicou é que houve o colapso estrutural, o telhado cedeu. Então o fogo está embaixo de uma estrutura metálica, por isso que a gente não consegue ter acesso direto às chamas. Então a gente tem que ir aos poucos, chegando até o foco de incêndio e tentar combater por baixo da estrutura. Cerca de 40 homens chegaram a trabalhar no local para conter as chamas. Por segurança, alguns moradores de residências mais próximas ao galpão precisaram deixar suas casas. As casas mais próximas aqui, o pessoal teve que isolar, pediu para o pessoal sair e até agora, até esse horário que o fogo já está mais controlado, eles não puderam voltar ainda para os locais. A suspeita é que um curto-circuito tenha iniciado o fogo.
Segundo a prefeitura, a empresa estava em situação regular e possuía alvará do Corpo de Bombeiros. Uma perícia irá apontar o que de fato levou ao incêndio. Apesar da explosão e da violência das chamas, ninguém ficou ferido.